Fala galera, Gabriel White aqui para vocês mais um vídeo e dessa vez, galerinha, quadro antigo, não é quadro novo, mas é um quadro que eu trouxe um vídeo e depois eu parei porque realmente dava muito trabalho e estava prejudicando o fluxo a grade de vídeos do canal. Então, mas dessa vez eu decidi voltar porque realmente foi um quadro que vocês gostaram muito e que não foi muita gente que pediu, mas também não foram poucas e pediu bastante. Então eu decidi voltar, realmente foi o quadro que tipo, foi o vídeo que mais deu visualizações. Então, realmente, vocês gostaram do quadro, até porque eu simplesmente sumi com o quadro. Mano, já deixe seu like, porque realmente dá muito trabalho fazer esse tipo de quadro. Você não tem ideia. Pesquisar, gravar, tudo, toda a história de um wrestler dá muito tempo, muito trabalho. E, inclusive, eu parei de fazer vlogs por um tempo porque o meu celular já parou de pegar e a outra câmera estava começando a travar. Então agora eu tenho uma câmerazinha ok para gravar. E bom, eu ainda estou fazendo teste, tá aqui o monitor aqui para me modificar algumas coisas. Ainda estou vendo o quanto eu consigo tirar dela. E bom, é isso, tá galera? Resumindo o quadro, para quem não viu o primeiro vídeo, quem não viu o primeiro vídeo eu aconselho que veja, mas depois que ver esse aqui, porque não tem uma ordem. Você pode ver na ordem que você quiser. O último quadro, a última vez que eu fiz foi contando a história do Undertaker. E é basicamente isso, é o quadro onde eu conto a história do wrestler, conto a carreira, a infância e a adolescência, né? E claro, eu vou contar também alguns segredos. Neste caso aqui vai ter algumas, não é segredos, né? Mas algumas curiosidades que talvez você não conheça sobre este determinado wrestler. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Como eu falei, não esquece de deixar seu like, é muito importante porque realmente dá muito trabalho para fazer. Compartilhe nas suas redes sociais. Já se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos. Esse quadro realmente vai voltar pro canal, mesmo dando muito trabalho, vai voltar, só não vai ter tanta frequência assim, porque realmente, como eu falei, falar pela 10ª vez dá muito trabalho para fazer. E ativa o sininho também, né? Porque quando chegar mais vídeos, vai ter notificação. E se não tiver também, me segue nas minhas redes sociais, vou mostrar tudo aqui embaixo. Inclusive, é um aviso importante que para quem curte as gameplays do canal, eu estou fazendo lives não diárias, mas bem frequentes na Twitch. Então me segue lá na Twitch, até porque nem sempre vai sair vídeos bons assim que eu sinta vontade de postar. Então lá na Twitch você consegue acompanhar, às vezes partidas até que eu joguei bem, mas tipo, não são partidas que eu olho e falo, essa partida aqui a galera vai gostar de assistir. Então, às vezes eu mando muito picotado, se você quer ver a partida inteira, tá lá na Twitch, me segue lá e acompanha as lives que você vai ver a partida inteira. Aqui no YouTube, provavelmente eu vou mandar só picotada ali, alguns momentos engraçados, melhores momentos, highlights, enfim. Bom, vamos agora pro vídeo Quem é o Pro Wrestler? Dessa vez contando a história de nada mais, nada menos do que o 16 vezes World Champion John Cena. Kurt doesn't look impressed. Who in the hell are you? I'm John Cena. John Felix Anthony Cena Jr. nasceu no dia 23 de abril de 1977 na cidade de West Newbury, Massachusetts. Filho de Carol e John Cena, ele é o segundo mais velho de 5 irmãos, Dan, Matt, Steve e Sean. Depois de se formar na academia de Cushing, ele se graduou no colégio Springfield, em Springfield, Massachusetts. No colégio, foi o center da equipe de futebol americano, usando o número 54, que ainda está presente em algumas mercadorias da WWE. Cena se graduou em 1998 em Fisiologia do Exercício, tendo posteriormente ingressado na carreira de fisiculturista e trabalhado como motorista de uma companhia de limusines. Cena começou a treinar para tornar-se um lutador de wrestling profissional em 2000, na Universidade Ultimate, localizada na Califórnia e operada pela Ultimate Pro Wrestling, UPW. Desde as suas primeiras lutas, ele utilizou um personagem semi-robótico, chamado The Prototype. Algumas partes do período inicial de sua carreira foram documentadas no programa Inside Pro Wrestling School, da Discovery Channel. Enquanto estava na UPW, Cena conquistou o campeonato dos pesos pesados da UPW em abril de 2000.
possuindo o mesmo por cerca de um mês. Em 2001, ele assinou um contrato com a World Wrestling Federation, WWF, antigo nome e sigla da WWE, que hoje é World Wrestling Entertainment, e foi colocado no território de desenvolvimento Ohio Valley Wrestling, OVW. Durante sua estadia lá, Cena lutou com os nomes de ringue de Mr. P e The Prototype, e teve em suas mãos o campeonato de pesos pesados da OVW por 3 meses, e o campeonato meridional de Tag Team da OVW com Rico Constantino por 2 meses. Cena fez sua estreia pela WWE respondendo um desafio aberto de Kurt Angle em 27 de junho de 2002, inspirado por um discurso proferido por Vince McMahon, presidente da empresa, onde ele disse que para ganhar um lugar entre as lendas da WWE, ele precisaria agir de forma cruel, mostrar uma agressão cruel contra os mais experientes. Cena aproveitou a oportunidade e quase derrotou Angle, mas não conseguiu reverter o movimento de finalização Angle Slam e acabou perdendo. Pouco tempo depois, Cena já se tornou um dos ídolos favoritos da WWE e iniciou uma rivalidade com Chris Jericho. Em outubro, ele fez parceria de tag team com Billy Kidman para um torneio de duplas para conquistar o campeonato de tag team da WWE, perdendo na primeira eliminatória. Na semana seguinte, Cena atacou Kidman e culpou-o pela perda, tornando-se heel. Para quem não sabe, heel é o vilão. Dias depois de atacar Kidman, Cena participou do episódio do SmackDown, especial de Halloween, vestido de Vanilla Ice, fazendo um rap de improviso. Na semana seguinte, recebeu um novo personagem, um rapper que faz promos enquanto rima. Como o personagem cresceu e se tornou popular em pouco tempo, Cena adotou uma variante do logo da WWF da década de 80, sem o F, como símbolo de assinatura, juntamente com o slogan War Life. Além disso, ele foi acompanhado de um guarda-costas, Buchanan, não sei como fala esse nome, tá galera, perdões, que foi substituído por Ray Doctor, também não sei como fala, até Cena ser transferido para o programa Raw em fevereiro. No primeiro semestre de 2003, Cena estava em busca do campeonato da WWE e perseguiu o então campeão Brock Lesnar, realizando frequentemente improvisos antes das lutas. Durante a rivalidade, ele apresentou um novo acabamento para o seu movimento finalizador, o FU, nomeando de Lesnar's F5, para tirar sarro de Lesnar. Cena venceu um torneio para decidir o aspirante número 1 ao título no Backlash. No entanto, ele foi derrotado por Lesnar. No final do ano, Cena novamente tornou-se face ao fazer aliança com Kurt Angle. Para quem não sabe, tá, galera? Face é o herói. Tô falando isso. Para quem não sabe, é para quem é novo, para quem acompanha a WWE recentemente, ou para quem não sabe, que é aqui de paraquedas porque conhece o John Cena pelos filmes ou pelas músicas, tá, galera? Enfim. Ao fazer aliança com Kurt Angle como um membro da sua equipe no Survivor Series. No início de 2004, Cena participou da luta Royal Rumble, no Royal Rumble de 2004, permanecendo entre os últimos 6 no ringue, antes de ser eliminado por Big Show. A eliminação no Royal Rumble levou a uma rivalidade entre ambos, fazendo Cena derrotar Show no WrestleMania 20 e conquistar o campeonato dos Estados Unidos da WWE. Durante seu reinado, Cena entrou em discórdia com o gerente-geral do SmackDown, Kurt Angle, sobre questões relacionadas a René Dupré e Torrie Wilson. Seu reinado encerrou após 4 meses, quando Angle tirou o cinturão por Cena atacar um funcionário, Kayfabe. No entanto, ele reconquistou o campeonato novamente após derrotar Booker T em uma série de melhor de 5 no No Mercy, perdendo o mesmo para o estreante Carlito na semana seguinte. Após essa derrota, os dois lutadores iniciaram uma rivalidade, onde Cena alegou Kayfabe que havia sido esfaqueado no ringue pelo guarda-costas de Carlito, Jesus. Irônico, né? Enfim, essa suposta lesão foi utilizada por Cena para se afastar durante um mês para gravações do filme Busca Explosiva. No seu regresso, ele reconquistou o campeonato dos Estados Unidos de Carlito, estreando um modelo especial para o seu reinado.
Cena participou no Royal Rumble de 2005, onde permaneceu entre os dois finalistas, juntamente com o Dr. Batista. Ambos foram jogados por cima da terceira corda ao mesmo tempo, aparentemente encerrando o combate. Porém, Vince McMahon apareceu no evento e mandou reiniciar a luta sobre as regras de morte súbita, onde Batista eliminou Cena. No mês seguinte, Cena venceu Kurt Angle e conseguiu uma vaga para o evento principal da WrestleMania 21 e começou uma rivalidade com o campeão da WWE, John Bradshaw Layfield, JBL, e com o grupo The Cabinet. Nos estágios iniciais da feud, Cena perdeu o cinturão dos Estados Unidos para Orlando Jordan, membro do Cabinet. Eu não sei como se pronuncia exatamente, tá, galera? Eu não sou fluente em inglês. Eu sei falar inglês, eu não sou fluente. Enfim, o qual tornou o título do formato tradicional novamente. Na WrestleMania, Cena derrotou JBL e tornou-se o campeão da WWE, sendo este seu primeiro título mundial. Semelhante ao que fez no título dos Estados Unidos, Cena invocou novamente no seu design, o novo design do cinturão, e o defendeu em uma luta I Quit no Judgment Day. Cena foi transferido para o programa do Raw em 6 de junho de 2005, tornando-se o primeiro lutador escolhido pelo gerente geral Eric Bischoff no draft anual. Imediatamente, ele entrou em rivalidade depois de recusar participar em uma luta contra o elenco da Extreme Rules ou Extreme Championship Wrestling, a ECW. Cena foi transferido para o programa Raw em 6 de junho de 2005, tornando-se o primeiro lutador escolhido pelo gerente geral Eric Bischoff no draft anual. Imediatamente, ele entrou em rivalidade depois de recusar participar em uma luta contra o elenco da ECW, Extreme Championship Wrestling, no One Night Stand, com Bischoff prometendo aumentar a dificuldade das lutas de Cena. No Raw, ele fez Chris Jericho tornar-se o desafiante número 1 pelo campeonato. Durante a rivalidade dos dois, apesar de Cena ser retratado como favorito dos espectadores e Jericho como vilão, foram ouvidas várias vaias da multidão durante as lutas de Cena. Mais pessoas estiveram contra Cena durante sua rivalidade com Kurt Angle, que assumiu o posto de desafiante principal após Cena derrotar Jericho em uma luta You're Fired, obrigando Jericho a se retirar da WWE. Como a rivalidade continuou, Cena sendo cada vez mais vaiado pelo público, o time de anunciadores da empresa tiveram de reconhecer as vaias da televisão, alegando que algumas pessoas não gostavam dele pelo seu estilo de ringue e pelas suas roupas utilizadas, chamando-o de um campeão controverso. Apesar das reações mistas e negativas, Cena manteve o título no Unforgiven após perder a luta por desqualificação. Por este motivo, os títulos não mudam de mão, tá, galera? E no Survivor Series, após ganhar através do pin, a rivalidade com o Angle fez Cena adicionar um novo movimento finalizador de submissão, o STFU, que depois todos esses movimentos foram renomeados, tá, galera? Mas na época eram esses os nomes, tá? Caso vocês estejam estranhando. Que foi utilizado pela primeira vez em uma luta Triple Threat Submission Only, no Raw de 28 de novembro. Bom, galera, voltei aqui, né? Eu tive que dar uma pausa aqui, porque eu tive que ir no médico, consulta, enfim. E justamente por isso estou com roupa diferente, né? E, bom, continuando aqui com a história, o Cena, ele perdeu o campeonato da WWE no New Year's Revolution, mas não em um combate Elimination Chamber, como havia sido anunciado de antemão. Em vez disso, logo após vencer a Elimination Chamber, ele foi forçado a colocar o título em disputa com Edge, como parte do contrato Money in the Bank, que contém uma disputa pelo título que quiser e no momento que o dono desejar, caso você não acompanhe WWE ou enfim. Após 2 rápidos Spears, Edge fez o pin e derrotou Cena. 3 semanas depois, Cena reconquistou o título no Royal Rumble. Depois de vencer o campeonato, Cena entrou em rivalidade com Triple H, e o público respondeu com vaias a Cena e ânimo para o desafiante Triple H. A recepção negativa se intensificou
quando ele enfrentou o face Rob Van Dam no One Night Stand. No evento estava presente grande parte de apreciadores da velha escola, que recepcionaram Cena com vaias e gritos estridentes de "vá se foder, Cena", ou, né, na colocação dele é "fuck you, Cena", né? Enfim. E "você não pode lutar", e "sempre a mesma merda". Quando ele começou a fazer movimentos diferentes na luta, a multidão respondeu com "você ainda mama na sua mãe". Cena perdeu o título no One Night Stand após interferência de Edge. Em julho, após Edge reter o título de Van Dam em uma luta Triple Threat, também envolvendo Cena, a rivalidade do início do ano entre ele e Cena reiniciando em patamares maiores. O próprio Edge assumiu que conquistou o título de maneiras duvidosas, ele mesmo se desqualificando. Desqualificação que não muda o detentor do título, e utilizando soqueiras. Edge também criou sua própria versão do título, colocando o logo de Rated R no cinturão. Essa aí era a época que os títulos, praticamente, se você pegasse o título, você customizava o título. Tinha, lógico, os wrestlers que não trocavam, que mantinham o título padrão mesmo, padrãozão, mas tinha tinha os wrestlers que modificavam os títulos, customizavam para deixar a marca dele. E eu acho isso válido, porque, querendo ou não, criou meio que uma marca. Por exemplo, o John Cena, quem é mais old, ou até não, né? Até de repente você pesquisou, ou você jogou um jogo do WWE antigo, você conhece o título do Cena que rodava, o W da WWE. E o título do Edge. Ambos têm até hoje no jogo da WWE. Eu não sei se os mais recentes, mas até o 15, 14, se eu não me engano, ainda tinha. Mas enfim, Cena reteve o campeonato da WWE em um combate Tables, Ladders and Chairs no Unforgiven. A luta tinha uma pré-estipulação de que se Cena fosse derrotado, deveria trocar de programa, indo para o SmackDown. Com a vitória, Cena retornou a utilizar o seu cinturão personalizado. Nos momentos de rio de sua rivalidade com Edge, Cena foi colocado em um ângulo para determinar o campeão dos campeões. Ângulo, no caso, Angle, tá, galera? O principal campeão das 3 divisões da WWE. Foram convocados para a luta Cena, o campeão mundial de pesos pesados King Booker e o campeão mundial da WWE, ou da ECW, The Big Show. Perdão, galera. Os 3 lutadores se envolveram em uma pequena rivalidade para o combate entre os 3, que seria realizado no Cyber Sunday, com direito aos telespectadores escolherem qual título seria colocado em jogo. Ao mesmo tempo, Cena envolveu-se em uma história inventada, com o não lutador Kevin Federline, quando ele apareceu no Raw, ao lado de Johnny Nitro e Melina. Johnny Knight. Após entrar em uma briga física com Federline no Raw, Cena foi prejudicado por Kevin no Cyber Sunday, quando ele bateu nas suas costas e ajudou Booker T a manter o campeonato de pesos pesados. Em 2006, terminou com Cena iniciando mais uma rivalidade, dessa vez com o invicto Umaga, enquanto 2007 começou com o combate de 1º de janeiro entre Federline e Cena, que acabou com vitória de Federline após interferência de Umaga. Depois da luta, Cena amarrou as mãos de Federline e aplicou o tradicional FU nele, né, que na época ainda era o FU, que era Sátira Point 5. Uma noite após o Royal Rumble, uma equipe improvisada formada por Cena e Shawn Michaels derrotou a Rated RKO, que era a dupla de Randy Orton e Edge. Essa dupla fez história na WWE, tá, galera? Se você não conhece a história deles, pesquise, porque é muito legal. Foi uma junção que a WWE fez que deu muito certo, os personagens se encaixaram e a galera gostou muito também. E, bom, foi uma febre ali no momento, tanto quanto outras tag teams que são lembradas até hoje. Então, se você não conhece, pesquise sobre, que é muito legal. Até veja vídeos, que é muito engraçado. Tem momentos engraçados sim, mas é muito legal a história.
Inclusive, se vocês quiserem que eu traga a história da dupla ou dos personagens separados do Randy Orton e do Edge, deixa aí nos comentários, tá, galera? Vou começando desde o início. Uma noite após o Royal Rumble, uma equipe improvisada formada por Cena e Shawn Michaels derrotou a Rated RKO para conquistarem o Campeonato Mundial de Tag Team da WWE. No episódio de 2 de abril do Raw, depois de Michaels perder uma luta pelo Campeonato da WWE na WrestleMania 23, ele e Cena tiveram de lutar num Battle Royale de 10 duplas pelo Campeonato de Tag Team. The Hard Boys, Matt e Jeff Hardy saíram vencedores e conquistaram o título. No resto do mês, Cena rivalizou com Edge, Michaels e Orton até The Great Khali declarar suas intenções de desafiar o campeão da WWE, atacando e colocando para fora os outros 3 concorrentes, antes de atacar o próprio Cena e roubar o seu cinturão personalizado. Nos 2 meses seguintes, Cena rivalizou com Khali e tornou-se a primeira pessoa na história da empresa a derrotar Khali por submissão, fato que ocorreu no Judgment Day. Ainda venceu por pinfall no One Night Stand e manteve o título. Mais tarde, iniciou uma rivalidade com Randy Orton, que havia sido nomeado o desafiante número 1 para o campeonato da WWE. Perto do SummerSlam, Orton realizou 3 RKOs em Cena, mas na luta que valia o título, Cena acabou mantendo o campeonato. Uma revanche entre os dois ocorreu no Unforgiven, onde Orton ganhou por desqualificação depois de Cena ignorar as instruções do árbitro e continuar batendo nele nas costas. Durante uma luta com Mr. Kennedy em 1º de abril de 2007, em um episódio do Raw, Cena sofreu uma lesão real no músculo peitoral maior, enquanto executava o golpe Hip Toss. Apesar da luta ser encerrada e como parte do roteiro, Cena foi atacado por Orton depois do combate. Uma cirurgia no dia seguinte descobriu que o osso do músculo peitoral maior foi totalmente rasgado, com o tempo de reabilitação estimado entre 7 meses a 1 ano. Como resultado, Vince McMahon anunciou na edição seguinte da ECW que Cena havia sido destituído do título devido à sua lesão, terminando aquele que foi o maior reinado do campeonato da WWE em mais de 19 anos. A cirurgia de Cena foi realizada pelo cirurgião ortopédico James Andrews, no hospital, que eu não sei falar o nome, St. Vincent, eu acredito, em Birmingham, Alabama. 2 semanas depois, um vídeo atualizado do site WWE Darkhan do Dr. Andrews e o preparador físico de Cena falaram que ele estava à frente do plano de reabilitação que era esperado na época. Apesar de sua lesão, Cena participou do Tribute to the Troops, filmado em Tikrit, no Iraque, que eu não sei falar a língua do Iraque para saber falar o nome dessa cidade, tá, galera? Então, cidade, estado, sei lá o que é. Enfim, em 7 de dezembro, exibido em 24 de dezembro. Cena fez um retorno de surpresa como o 30º participante a entrar no Royal Rumble e foi o vencedor ao eliminar por último Triple H. Para quem não lembra, ou para quem é novo, tá, galera? Essa é uma das lesões e o retorno de lesão mais icônicos da história do Cena na WWE. Até porque não foi de nenhuma outra empresa ainda da WWE. Mas enfim, por quê? Porque ele teve uma lesão, como eu já falei, teve uma lesão que tinha um tempo de recuperação que ia ser de reabilitação que seria muito demorado, e ele praticamente foi tipo na metade do tempo. Ele conseguiu diminuir muito o tempo de recuperação necessário dele. E isso porque quando começou a reabilitação, falaram que até poderia ser mais tempo, e no final acabou sendo menos tempo, e a lesão dele, e tipo assim, ele conseguiu ainda voltar como um retorno surpresa. Então é muito emblemático essa lesão, tanto a lesão quanto o retorno da lesão dele. Até tem memes e tudo mais dele retornando, que é aquele Royal Rumble onde ele retorna com aquela camiseta preta, com o braço cruzado assim. O braço cruzado é bom, né? Com o braço assim e com o bonezinho pra baixo assim, e aí ele levanta assim, o Triple H foca no Triple H com a cara de surpreso, e enfim, né? Todo mundo já viu isso aí. Se não viu, veja, porque é muito legal, muito bacana, e quem é fã do John Cena vai gostar de ver isso daí. Inclusive eu tenho um amigo meu que começou a assistir em 2008, provavelmente ele viu isso daí. Se não viu, veja.
Enfim, como estipulado nas regras, ele ganhou o direito de participar da disputa de um título na WrestleMania. Ao invés de esperar até o evento de abril, Cena descontou sua oportunidade contra Randy Orton pelo campeonato da WWE no pay-per-view No Way Out de fevereiro, onde venceu por desqualificação, resultando em não conquistar o campeonato. Só para lembrar, tá galera, um detalhe, porque essa lesão, toda essa lesão emblemática aí, esse retorno de lesão, meio que fez uma reviravolta, porque antes disso, um pouco antes disso, ele estava sendo muito criticado, vaiado, não criticado tipo, criticado mesmo pelos fãs e vaiado. Então, até por quem ele derrotava. Então, isso deu meio que uma reviravolta e muita gente começou a apoiar ele mais ainda. Então, isso deu um up muito grande na carreira do Cena também, mais ainda do que ele já ter o reinado mais longo e tudo mais. Isso acabou dando uma sobrevida ao personagem dele que estava meio que morrendo aos poucos. Ele estava meio que ficando de lado ali por causa muito por causa também da lesão. Então essa reviravolta dele ter conseguido voltar tão rápido e o retorno da lesão ter sido logo no Royal Rumble e ele ter conseguido derrotar e tudo mais, tudo isso acabou dando um up no personagem dele. E bom, o resto é história, né? Na noite seguinte ao No Way Out, Cena foi recolocado no combate pelo campeonato da WWE na WrestleMania 24, onde participou de uma Triple Threat Match que também envolveu Triple H, mas acabou perdendo para Orton. No Backlash, Cena não conseguiu reconquistar o título em uma luta Fatal 4-Way Elimination, onde sofreu o pin de Orton. Triple H sagrou-se vencedor no combate. Cena eliminou John Bradshaw Layfield, JBL, renovando a rivalidade de ambos de 2005. Cena derrotou JBL no Judgment Day e em seguida no One Night Stand, em um combate First Blood, que é o primeiro que sangra e o primeiro que sangra perde. E esse combate também é muito emblemático também na história da WWE. A WWE teve muitos combates emblemáticos até 2010, tinha bastante combates, até um pouquinho depois, né? Foi desse tempo pra cá que começou a ficar meio murcho, mas enfim. JBL, porém, venceu a Parking Lot Brawl no The Great American Bash em julho. Na edição de 4 de agosto do Raw, Cena tornou-se pela segunda vez campeão mundial de Tag Team da WWE, onde fez parceria com Batista para derrotar Cody Rhodes e Ted DiBiase, mas acabaram falhando ao defender o título na semana seguinte contra os antigos campeões. Batista derrotou Cena no SummerSlam. Pouco depois, ele foi nomeado como um dos 4 desafiantes em uma luta Championship Scrabble pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WWE, no Unforgiven. No entanto, ele teve de ser substituído por Rey Mysterio. Após o anúncio de Cena ter sofrido uma hérnia de disco no seu pescoço, o que exigiria uma cirurgia. Cena foi submetido à cirurgia que reparou completamente sua lesão. Cena fez o seu regresso no Survivor Series derrotando Chris Jericho para conquistar pela primeira vez o campeonato mundial de pesos pesados. Os dois continuaram a rivalidade até o Armageddon, onde Cena defendeu o título com sucesso. Cena acabou perdendo seu campeonato no No Way Out para Edge. O escalado para disputar a luta era Kofi Kingston, porém Edge o atacou e lutou em seu lugar. Foi dada uma oportunidade dele reter o título na WrestleMania 25 em uma Triple Threat Match, também envolvendo Big Show, a qual Cena venceu. Mas ele perdeu novamente o título para Edge em uma luta Last Man Standing no Backlash, após uma interferência de Big Show, que aplicou o chokeslam de Cena em cima de um grande anúncio publicitário. Isso desencadeou em uma rivalidade entre os dois, com 2 vitórias de Cena em pay-per-views no Judgment Day e em uma luta de submissão no Extreme Rules, onde Cena aplicou um STFU. Em julho, no Night of Champions, ele participou de uma Triple Threat Match envolvendo Triple H e o então campeão da WWE, Randy Orton, o qual manteve o título 2 meses depois no Breaking Point. Cena derrotou Orton em uma I Quit Match, onde tornou-se campeão da WWE pela 4ª vez na carreira. No entanto, ele acabou sendo derrotado no pay-per-view Hell in a Cell, em uma luta no estilo Hell in a Cell. 3 semanas depois, no Bragging Rights, Cena derrotou Orton por 6-5 em um combate Iron Man, conquistando pela 4ª vez o título.
Mas 2 meses depois ele foi derrotado novamente após perder uma Tables Match para Sheamus no TLC, Tables, Ladders and Chairs. Essa era uma época que o Cena perdia título, ganhava título, perdia título, ganhava título. Aí ganhava e ficava um tempo e depois perdia de novo e tudo rodava em cima de Cena e mais um desafiante. Cena e um desafiante. E isso só não enjoou tanto porque era sempre personagens de peso. Era tipo Cena e Triple H, Cena e Edge, Cena e Randy Orton. Então realmente tinha muito peso naquela época. As lutas, os oponentes, então realmente não ficava algo tão chato quanto hoje em dia. Você pega o lutador, o campeão hoje em dia tem que bater em um monte de jobbers ou personagens que você já sabe que eles não vão ganhar o título. E naquela época não era tão assim, né? Pelo menos, né? Você tinha outros personagens que tinham muita chance de ganhar os títulos. Que a WWE podia virar e simplesmente falar, eu quero esse cara como campeão. Então era bem mais imprevisível, apesar de você saber que o Cena podia ganhar. E mesmo que ele perdesse, ele facilmente poderia recuperar no pay-per-view seguinte, ou daqui 2, 3 pay-per-views. Em fevereiro de 2010, Cena reconquistou o campeonato da WWE no pay-per-view Elimination Chamber, em uma luta no estilo Elimination Chamber, ao eliminar por último Triple H. No entanto, logo após o fim da luta, Vince McMahon ordenou que o Cena deveria defender imediatamente o seu título contra Batista, onde acabou sendo derrotado. Este seu sexto reinado se tornou um dos mais curtos de um campeão da WWE. Na noite seguinte, Cena implorou para McMahon um combate na WrestleMania pelo título, e este armou uma luta na mesma noite na qual Batista perdeu intencionalmente por desqualificação após chutar a virilha de Cena. Chutar o saco, enfim, né? Na WrestleMania 26, Cena derrotou Batista no segundo evento principal e tornou-se pela 9ª vez campeão mundial. No Extreme Rules, Cena derrotou Batista em uma luta Last Man Standing, e no Over the Limit em uma I Quit Match, que é aquela emblemática luta onde o Cena sobe em cima daquele carro vermelho e ataca o Batista lá de cima com o Batista gritando I quit, I quit, I quit. E enfim, né? Bom, galera, na edição de 7 de junho de 2010 no Raw, Cena foi colocado em uma nova história ficcional ao ser repentinamente atacado depois de sua luta contra CM Punk por 8 antigos participantes da NXT primeira temporada, com Wade Barrett como o líder deles. Essa foi talvez uma das rivalidades mais icônicas da WWE na PG Era, digamos assim, né? Punk, seu seguidor Luke Gallows e outras pessoas que estavam no ringue também foram atacadas, mas Cena levou a pior e teve de ser retirado com uma maca. Este grupo viria a se auto-intitular como The Nexus. Quem não lembra do Nexus, né? Você tem que ser muito novo assim acompanhando a WWE para você não conhecer o Nexus, porque realmente eles ficaram marcados e mesmo depois do fim da Nexus ainda falavam muito da Nexus. Então acho que você deve ter pelo menos ter que ter menos de 5 anos de WWE para você não conhecer a Nexus. Assim, chutando assim um tempo. Mas enfim, né? No evento Fatal 4-Way de junho, Cena perdeu o campeonato da WWE para Sheamus, em uma luta também envolvendo Edge e Randy Orton, após a interferência da Nexus. No mês seguinte, Cena desafiou Sheamus para uma revanche pelo título em uma luta Steel Cage no pay-per-view Money in the Bank. Quando ele estava derrotando Sheamus, a Nexus novamente interferiu e fez Cena desperdiçar a chance de reconquistar o campeonato. Farto e irritado das interferências e ataques da Nexus, Cena resolveu formar uma aliança com Edge, Chris Jericho, John Morrison, R-Truth, The Great Khali e Bret Hart para enfrentá-los no SummerSlam. No evento, a sua equipe derrotou o Nexus com o retorno de Daniel Bryan, um ex-membro da Nexus, que substituiu Khali após ele se lesionar. Na verdade, né, o Khali foi atacado pela Nexus, mas depois falaram que, pelo que falaram, isso foi para encobrir a lesão do Khali. Mas enfim, as ações da Nexus, no entanto, não pararam após o SummerSlam. Tentando acabar com este grupo, Cena enfrentou Barrett no pay-per-view Hell in a Cell. Devido a uma interferência de 2 fãs, posteriormente identificados como Husky Harris e Michael McGillicuddy, eu não lembro se é o Michael McGillicuddy, sim, enfim. Devido a pré-estipulações do combate, Cena teve de aderir a Nexus. Originalmente, ele tinha planejado destruir a Nexus como membro do grupo, mas o gerente geral do Raw,
o obrigou a seguir as orientações de Barrett, ou então ele seria demitido da companhia. No Bragging Rights, Cena e David Otunga, membro da Nexus, derrotaram Cody Rhodes e Drew McIntyre para conquistarem o campeonato de Tag Team da WWE. No mesmo evento, Cena foi novamente forçado a ajudar Barrett, ou então perderia o seu emprego. No entanto, ele não cumpriu com o acordo e atacou Barrett, dando a vitória a ele, mas não o título. No dia seguinte, ele e Otunga perderam o campeonato de Tag Team para Heath Slater e Justin Gabriel, sob uma ordem de Barrett para Otunga, que ele deveria deixar ser vencido. No Survivor Series, Cena foi parte de uma cláusula onde afirmava que se Barrett derrotasse Randy Orton na disputa pelo campeonato da WWE, ele seria demitido. Orton derrotou Barrett para manter o título e, como tal, Cena foi despedido, kayfabe, encerrando assim sua carreira na WWE. No dia seguinte, no Raw, ele fez um discurso de despedida antes de interferir no combate entre Barrett e Randy Orton. Uma semana depois, Cena invadiu o Raw, primeiro como espectador, mas depois atacou os membros da Nexus, afirmando que, mesmo não tendo emprego na WWE, gostaria de derrubar um por um dos adversários. Em 13 de dezembro, Barrett recontratou Cena em troca de um combate no pay-per-view TLC, Tables, Ladders and Chairs, em uma luta de cadeiras. Cena derrotou Barrett no evento principal e ainda atirou uma pilha de cadeiras que faziam parte do cenário no adversário após o fim da luta. Cena e suas lutas emblemáticas, né? Enfim. Na edição de 27 de dezembro, a Nexus, com exceção de Barrett, anunciou que estava sob novo comando e se ofereceu para fazer as pazes com Cena, que recusou. Então a Nexus atacou Cena e acabou deixando cair um dos seus símbolos, a braçadeira com um N, que foi pega por CM Punk, dando a entender que ele seria um novo membro do grupo. Os três se enfrentaram em um combate triplo para definir o desafiante número 1 ao campeonato da WWE, que foi vencida por Punk. Em 17 de janeiro, em uma luta entre ele e Punk, um homem que mais tarde foi identificado como Mason Ryan interferiu e atacou Cena. No Royal Rumble, Cena eliminou grande parte dos membros da Nexus, colocando fim à rivalidade entre eles. Ele acabou sendo colocado para fora por The Miz, e que não fazia parte do combate, e interferiu após Alex Riley distrair os outros participantes. No evento Elimination Chamber, John Cena venceu a luta homonina e tornou-se o desafiante número 1 pelo campeonato da WWE, possuído por The Miz. Na edição do Raw de 21 de fevereiro, Cena foi colocado em uma luta contra os campeões de Tag Team da WWE, Heath Slater e Justin Gabriel, tendo como Miz seu parceiro de dupla. Os dois venceram os membros da The Core e se tornaram os novos campeões, porém foram imediatamente desafiados para uma revanche, na qual Miz traiu Cena e fez a Core ganhar o título, reter no caso. O reinado de Miz e Cena foi o mais curto da história do título. Na edição do Raw de 28 de fevereiro, The Rock zombou o rap de Cena e continuou proferindo insultos contra ele, como havia feito na semana anterior. Ele chamou a canção de Cena de Yabba Dabba Beach, o que culminou em uma rivalidade entre ambos, com várias semanas de confrontação até a WrestleMania 27. No evento, Cena enfrentou The Miz pelo título da WWE, porém o combate acabou em dupla desqualificação, após os dois lutadores não responderem à contagem de 10 do árbitro. The Rock interveio e, como anfitrião da WrestleMania, ordenou que a luta fosse reiniciada, desta vez em um combate sem desqualificações. Quando Cena jogou Miz para fora do ringue, Rock o acertou com seu movimento de finalização Rock Bottom e ajudou Miz a fazer o pin e manter o título da WWE. Na edição seguinte do Raw a WrestleMania, The Rock desafiou Cena para uma luta no evento principal da WrestleMania 28, que foi aceita. Esta foi a primeira vez na história da WWE que um combate foi marcado quase um ano de antecedência em um evento de pay-per-view. Após vencer uma luta Gauntlet na edição de 11 de abril do Raw,
Cena disputou o campeonato da WWE em uma luta Triple Threat em uma jaula de aço contra Miz e John Morrison no Extreme Rules, a qual venceu e conquistou pela 8ª vez o título. Cena ainda defendeu com sucesso seu campeonato em uma revanche contra The Miz no Over the Limit em uma luta I Quit e R-Truth no Capital Punishment. Cena então começou uma rivalidade com CM Punk, que deixaria a empresa no Money in the Bank. Punk estava enfurecido com Cena e The Rock, chamando-os de falsos amigos, por estarem marcados para o evento principal da WrestleMania do ano seguinte e exigiam mudanças. No Money in the Bank ele derrotou Cena para ganhar o campeonato da WWE e logo após deixou a empresa com o título. Depois de Rey Mysterio vencer um torneio e ser coroado novo campeão da WWE, na edição de 25 de julho do Raw, Cena o desafiou e o derrotou mais tarde naquela noite para se tornar o campeão da empresa pela 9ª vez, quebrando o recorde como o campeão da WWE. Logo após Cena vencer o título, ele foi interrompido por CM Punk, que também afirmou ser campeão. Este novamente derrotou Cena no SummerSlam, se tornando o campeão incontestável da WWE. Na mesma noite, Alberto Del Rio descontou seu contrato Money in the Bank sobre Punk, ganhando o campeonato da WWE. Cena viria a se tornar o desafiante ao título de Del Rio, e no Night of Champions ele derrotou Alberto, se tornando campeão da WWE pela 10ª vez, perdendo o título de volta para Del Rio no Hell in a Cell, em uma luta Triple Threat, Hell in a Cell, que também envolveu CM Punk. No Vengeance, ele falhou ao tentar recuperar o campeonato em uma luta Last Man Standing contra Del Rio, devido à interferência de The Miz e R-Truth. Após algumas semanas sendo atacado por estes, Cena ganhou o direito de escolher um parceiro para enfrentar The Miz e R-Truth no Survivor Series. Ele escolheu The Rock e no evento os dois venceram o combate de duplas, onde no fim The Rock aplicou um Rock Bottom em Cena. No Raw de 12 de dezembro, durante sua luta contra Mark Henry, Cena foi atacado por Kane, que havia retornado de uma lesão. Cena em seguida começou uma rivalidade com ele, que continuou atacando, mostrando seu desgosto pelo slogan de Cena Rise Above Hate, afirmando que Cena necessitava abraçar o ódio se quisesse derrotar The Rock na WrestleMania. Os dois se enfrentaram no Royal Rumble em um combate que terminou em dupla contagem, porém Cena derrotou Kane em uma luta de ambulância no Elimination Chamber para encerrar a rivalidade. Após o Elimination Chamber, Cena e Rock começaram a se atacar verbalmente um ao outro, e na WrestleMania 28, Cena enfrentou o Rock na luta principal da noite, que foi vencida por Rock, quando Cena tentou aplicar o People's Elbow e The Rock reverteu o movimento em um Rock Bottom para fazer o pin e vencer. Na noite seguinte, no Raw, Cena se dirigiu a The Rock admitindo a derrota e o convidando ao ringue para que pudesse parabenizá-lo. No entanto, o chamado de Cena foi respondido por Brock Lesnar, que em seguida atacou Cena com um M5. Isso resultou em Cena começar a rivalizar com o gerente-geral John Laurinaitis, que revelou que ele havia assinado um contrato com Lesnar para trazer legitimidade à WWE e para Brock tornar-se na sua cara nova. Em 29 de abril, no Extreme Rules, Cena derrotou Lesnar em uma luta Extreme Rules. Essa rivalidade eu gostei muito, tá, galera? Se você curte o Cena e não acha o Lesnar tão ruim, ou seja, que você vê nessa época o Lesnar ainda não era tão apelão, apesar de ter escurrado bastante o Cena. O Cena realmente também não foi uma coisa que nem ridícula que nem foi no SummerSlam. No SummerSlam mais recente lá de 2015, acho que foi de 2015. Mas enfim, também não foi tão ridículo assim. Mas você via que o Cena tinha chance de vencer e no final o Cena venceu o Lesnar. Então eu aconselho você ver até a rivalidade e a storyline como foi bacana assim, o jeito que a WWE tratou essa luta, até porque são dois caras muito fortes. Na noite seguinte, no Raw, ele foi confrontado e depois atacado por Laurinaitis, que se declarou como seu adversário no Over the Limit. Cena perdeu para Laurinaitis após a interferência de Big Show.
No Raw de 14 de maio, Lauren Knight anunciou que Cena enfrentaria Show no No Way Out em um combate em uma luta na jaula de aço. Caraca, tá difícil. E dependendo do vencedor, ele ou Cena seria demitido. Cena venceu a luta e, como resultado, Vince McMahon demitiu Lauren Knight. No Money in the Bank, Cena venceu seu primeiro combate Money in the Bank contra Big Show, Chris Jericho, Kane e The Miz, ganhando um contrato pelo campeonato da WWE, a qualquer momento sendo válido por um ano. No Raw 1000, Cena usou seu contrato para uma luta contra o então campeão CM Punk e venceu por desqualificação após Big Show interferir. Porém, como os títulos não trocam de mãos em vitórias por desqualificações, ele não venceu o campeonato, tornando-se na primeira pessoa a não ganhar o título através do Money in the Bank. Show continuou a atacar Cena até então ser salvo por The Rock. Na semana seguinte, no Raw, Cena e Show se enfrentaram em uma luta para determinar o desafiante ao campeonato da WWE. Todavia, o confronto terminou sem vencedor devido à interferência do Punk. A nova gerente geral do Raw, AJ Lee, então marcou um combate Triple Threat entre os três no SummerSlam pelo título da WWE, que foi vencido por CM Punk. No Night of Champions, Cena e CM Punk se enfrentaram mais uma vez para uma luta que terminou empatada. Em 20 de setembro, Cena foi afastado devido a uma lesão no braço, ficando inativo. Por esse motivo, ele foi substituído por Ryback no Hell in a Cell em um combate homônimo pelo campeonato da WWE, que foi vencido por CM Punk. No Raw de 5 de novembro, ele e Ryback foram anunciados como desafiantes pelo título da WWE no Survivor Series, ao mesmo tempo que Cena começou uma rivalidade com Dolph Ziggler devido a um suposto relacionamento dele com AJ Lee. No pay-per-view em 19 de novembro, ele mais uma vez foi derrotado por Punk. Inclusive, um adendo aí, nessa rivalidade do CM Punk contra o Ryback, eu torci pro Ryback, claro, né, porque eu já tava de saco cheio do CM Punk como campeão, mas enfim, o CM Punk, eu não sou um hater do CM Punk, mas talvez o jeito que ele saiu da WWE tenha sido errado, mas sendo sincero, eu acho que as rivalidades que teve com ele foram boas, foram bem feitas assim pela WWE, mas e pelos bookers, enfim. E também o Punk sabe fazer promo, sabe lutar, então eu gostei, apesar de se for comparar com hoje era melhor naquela época, né? Mas enfim. Cena continuou a rivalizar com Ziggler, que o derrotou em 16 de dezembro no TLC, Tables, Chairs and Chairs, em uma luta de escadas, onde o contrato do Money in the Bank de Ziggler estava em jogo, devido à interferência de AJ Lee. Na noite seguinte do Raw, Cena se uniu com Vic Guerrero para enfrentar Ziggler e AJ em um combate de duplas mistas. No entanto, a luta terminou em desqualificação após ser atacado pelo estreante Big E. Langston. Cena derrotou Ziggler no Raw de 7 de janeiro de 2013 em uma luta individual e em 14 de janeiro em um combate dentro de uma jaula de aço, apesar das interferências de AJ e Langston. Pois é, galera, para quem não lembra ou não assistia a WWE nessa época, o Big E estreou sendo meio que ali o guarda-costas do Ziggler e da AJ, né? Mais do Ziggler, porque até porque não ia interferir nas lutas da AJ, até porque a AJ nessa época, né, era mais tranquila. Se não me engano, nessa época a AJ não lutava. Ela já tinha parado porque ela tinha virado manager e quando ela voltou ela não estava lutando ainda, estava mais como ajudando a erguer o personagem do Ziggler. E o Big E virou meio como guarda-costas para deixar ainda o Ziggler mais overpowered, até porque o Big E tinha um porte realmente bom para ser um guarda-costas e tudo mais. E enfim, em 27 de janeiro no Royal Rumble, Cena entrou como 19º na luta Royal Rumble e ganhou depois de eliminar por último Ryback, tornando-se no quarto lutador depois de Hulk Hogan, Shawn Michaels e Stone Cold Steve Austin a ganhar mais de um Royal Rumble. Na noite seguinte no Raw, Cena anunciou que iria disputar o campeonato da WWE na WrestleMania 29, sendo posteriormente atacado pela facção The Shield. Na semana seguinte, ele retribuiu o ataque juntamente com Ryback e Sheamus. Isso culminou em uma luta de trios em 17 de fevereiro no Elimination Chamber, onde a Shield saiu vitoriosa.
No Raw de 25 de fevereiro, Cena derrotou CM Punk para reafirmar suas condições de candidato número 1 ao campeonato WWE de The Rock. Ele então retomou sua rivalidade com Rock, culpando seus problemas pessoais e profissionais devido à sua derrota na WrestleMania do ano anterior, chegando ao ponto de admitir que sua própria vaidade lhe custará a luta. Em 7 de abril, na WrestleMania 29, Cena derrotou The Rock em sua revanche para reconquistar seu 11º título da WWE. No Raw da noite seguinte, ele começou uma rivalidade com Ryback, depois que este o atacou após o combate contra Mark Henry. Durante sua rixa com Ryback, Cena sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Em 19 de maio, no Extreme Rules, Cena manteve o campeonato da WWE em uma luta Last Man Standing após Ryback jogar Cena e ele próprio no painel de LED no topo da rampa, fazendo com que o árbitro encerrasse o combate sem declarar o vencedor. Porém, em 16 de junho, no Payback, ele derrotou Ryback em uma luta Three Stages of Hell para manter o campeonato da WWE. Na noite seguinte, no Raw, Cena foi atacado por Mike Henry, enquanto ele fingia estar anunciando sua aposentadoria, o que provocou uma rivalidade entre os dois. Em 15 de julho, no Money in the Bank, Cena derrotou Henry por submissão e reteve o seu título. No Raw do dia seguinte, o gerente geral Brad Maddox anunciou que iria permitir a Cena escolher seu adversário para o SummerSlam. No mesmo dia, após uma votação informal com a plateia, ele escolheu Daniel Bryan. Em 18 de agosto, no pay-per-view, Cena perdeu o campeonato da WWE para Bryan em uma luta que tinha Triple H como árbitro especial, terminando seu reinado de 133 dias. No Raw da noite seguinte, Cena anunciou que iria se submeter a uma cirurgia devido a uma ruptura parcial do tríceps e que estaria afastado de 4 a 6 meses. Foi anunciado no Raw de 7 de outubro de 2013 que Cena retornaria no Hell in a Cell em uma luta válida pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados, de Alberto Del Rio. No pay-per-view, em 27 de outubro, ele derrotou o Del Rio e se tornou campeão mundial dos pesos pesados pela terceira vez na carreira. No Raw do dia seguinte, Cena derrotou Damian Sandow e em sua primeira defesa de título após este último descontar seu contrato Money in the Bank. Ele também defendeu com sucesso seu campeonato contra Del Rio em uma revanche no Survivor Series. No Raw de 25 de novembro, Cena desafiou o campeão da WWE Randy Orton para unificar seus respectivos títulos. Triple H e Stephanie McMahon, figuras de autoridade conhecidos como The Authority, concordaram com a proposta e marcaram uma luta Tables, Ladders and Chairs no evento homônimo para a unificação, onde ele foi derrotado por Orton. A revanche ocorreu no Royal Rumble, agora pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da WWE, onde Cena foi novamente derrotado após ser distraído pelo grupo The Wyatt Family. Lembrando, tá, galera, que esse título todo, esse nome todo aí do título foi dado por causa da unificação dos títulos. E aí o título que era campeão dos pesos pesados e o título que era o campeonato da WWE se juntaram e virou o campeão dos pesos pesados da WWE. Ou para quem curte falar inglês, né? Eu também curto, né? Mas enfim, eu tô falando assim para que todo mundo entenda. Mas enfim, World Heavyweight Champion WWE World Heavyweight Champion, tá, galera? Mas enfim, na noite seguinte no Raw, ele, Sheamus e Daniel Bryan derrotaram a Shield para se qualificarem para uma luta pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da WWE em um combate Elimination Chamber no evento do mesmo nome, tá? A equipe de Cena venceu por desqualificação devido a um outro ataque dos Wyatts. No pay-per-view, em 23 de fevereiro de 2014, a Wyatt Family interferiu novamente, causando a eliminação de Cena. Após o Elimination Chamber, Cena desafiou o líder do grupo Bray Wyatt para uma luta na WrestleMania 30, que aceitou, e segundo Wyatt, ele queria transformar Cena em um monstro, acabando com a sua identidade de falso herói.
Na WrestleMania, Cena derrotou Wyatt. A rivalidade entre os dois continuou, baseando na história que Wyatt estava convertendo os fãs de Cena, que foi exemplificado por Bray Wyatt levando um coro infantil ao ringue no Raw de 28 de abril, com as crianças colocando máscaras de ovelhas, uma das marcas da Wyatt Family. E lembrando, tá, galera, essa foi uma das rivalidades que eu mais gostei do Cena da WWE. Claro, teve outras tão boas quanto, tá? Mas como eu sou fã do Wyatt, então, justamente por isso que é Gabriel Wyatt o nome do canal, como eu sou fã, talvez isso force um pouco, como eu sou fã do Wyatt e do Cena, mas eu também sou fã de outros caras que o Cena rivalizou, então acredito que seja realmente só porque foi realmente uma rivalidade muito boa. Talvez as lutas em si não tenham ficado tão boas, mas a storyline que criaram, todo o booking foi bem feito, eu acho, e os dois têm ótimos personagens para se trabalhar. Exatamente o herói e o vilão, tipo, como pode dizer, na essência, tá ligado? Tipo, o Wyatt tem um personagem sombrio, que como vilão fica muito bom, e o Cena tem um personagem heróico que aí encaixou tudo. No Extreme Rules, Wyatt derrotou Cena em uma luta na jaula de aço. Após a interferência de Luke Harper e Eric Rowan, os outros membros do seu grupo, além de uma criança convertida. Cena e Wyatt se enfrentaram novamente no Payback, agora em um combate Last Man Standing, que foi vencido por Cena, encerrando a rivalidade entre eles. No Raw de 16 de junho, Cena derrotou Kane em uma luta de macas para se qualificar para uma luta de escadas pelo vago Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da WWE no Money in the Bank, onde ele conseguiu vencer o combate e o título, se tornando campeão mundial dos pesos pesados da WWE pela 12ª vez. Cena manteve o título no Battleground, tá? Em uma luta Fatal 4-Way contra Roman Reigns, Randy Orton e Kane. Porém, ele perdeu o campeonato para Brock Lesnar um mês depois, no SummerSlam, terminando seu reinado em apenas 49 dias. E sério, tá, galera? Essa foi uma das lutas que eu menos gostei de... Sei lá, eu acho que tá na minha lista das piores lutas que eu já vi. Essa luta entre o Cena e o Lesnar, porque o Cena já tinha derrotado o Lesnar no Extreme Rules 2011 e tinha sido uma luta boa. O Cena foi espancado boa parte do combate, sangrou e tudo. Beleza, mas tipo, vingou o personagem do Lesnar, que era aquele personagem overpower, e o Cena também é aquele personagem que nunca desiste e tudo mais, e que vai tentando do jeito que dá, qualquer brecha que o Lesnar dava, ele tentava reagir e conseguia acertar alguns golpes, até ele conseguir finalmente reverter a situação e acertar o AA e aquele soco com a corrente. Então, essa luta do Cena contra o Lesnar, todo mundo estava esperando muito, todo mundo estava esperando, sabendo que o Lesnar ia dominar a luta, claro, mas todo mundo esperava uma luta mais empolgante, uma luta que pelo menos o Cena conseguisse reagir e dar um susto no Lesnar. Enfim, como se já se espera de uma luta contra o Lesnar, né? Todo mundo espera que o personagem, que por mais que a pessoa vá apanhar, que ela consiga dar um trabalho pro Lesnar. E o Cena é justamente esse personagem que todo mundo realmente espera, porque ele é um personagem que existe muito e que um AA, todo mundo sabe que um AA do Cena já dá um choque no Lesnar, mesmo o Lesnar sendo tão overpower. 2 AAs já dão um choque no Lesnar. Só que realmente essa fase do Lesnar foi extremamente overpower. E até mais, pra mim, até mais do que hoje. Eu acho que depois que ele perdeu pro Goldberg, ele deu uma decaída ali. Conseguiram estabilizar o personagem do Lesnar ao ponto dele ficar aceitável, né? Porque essa fase foi realmente ridícula. O Lesnar destruía todo mundo e pronto, acabou. Apesar de que teve uma quebra de ritmo que eu vou estar falando já, tá? Enfim, terminando seu reinado em apenas 49 dias, tá? Cena invocou sua cláusula de revanche contra Lesnar no Night of Champions, onde venceu por desqualificação após a interferência de Seth Rollins. Com o resultado, Lesnar manteve o título. E inclusive essa luta que eu tava falando foi uma quebra de ritmo, porque depois dessa derrota do SummerSlam, que o Cena literalmente levou um monte de suplex e levou o M5 praticamente. Eu acho que se o Cena deu um soco ali foi muito. Sinceramente, eu não lembro de nenhum momento, literalmente nenhum momento, o Cena conseguindo reagir com golpes que se fale, talvez ele consiga ganhar ou pelo menos dar um susto.
E, cara, essa luta foi tipo assim, o Cena conseguiu, apanhou também pro Lesnar, tá? Mas o Cena conseguiu lutar de igual para igual com o Lesnar e conseguiu encher o Lesnar de AA, ao ponto de você falar, o Cena vai ganhar, vai recuperar o título. O Cena tá peitando o Lesnar de igual para igual. E aí chega o Seth Rollins e, nossa, mano, sério, sinceramente, quem é fã do Cena de verdade, eu tenho certeza que se você é fã do Cena, você sentiu um ódio do Seth Rollins por algum momento. Por algum momento você sentiu um ódiozinho lá dentro do seu coração pelo Seth Rollins ter feito aquilo com o Cena e tentado dar o cash-in no Lesnar, mas foi feio, não deu certo. O Cena atrapalhou e no final das contas não rolou nada, só fizeram mais e no final das contas só fizeram mais uma desculpinha pro Lesnar não perder o título. E bom, no Hell in a Cell, Cena derrotou Randy Orton em um combate Hell in a Cell e se tornou novamente o desafiante pelo campeonato mundial dos pesos pesados da WWE. No Raw do dia seguinte, ele rejeitou a oferta da Authority, Triple H e Stephanie McMahon para unirem suas forças contra Lesnar, e isto resultou em uma luta no Survivor Series 5 contra 5 de eliminação entre Cena e a Authority. No Survivor Series, como já havia falado, né? Luta Survivor Series no Survivor Series. Luta tradicional 5 contra 5. No evento, Cena foi eliminado após Big Show e um de seus companheiros o trair, lhe acertando com um KO Punch, permitindo que Seth Rollins fizesse o pinfall. Apesar disso, o time de Cena saiu vitorioso, com Dolph Ziggler sendo o único sobrevivente após a interferência de Sting. Assim, de acordo com a estipulação do combate, Triple H e Stephanie McMahon foram retirados do poder e só Cena poderia trazê-los de volta. No TLC, Tables, Ladders and Chairs and Stairs, né, que aí acrescentaram a Stairs, aí ficou Tables, Ladders, Chairs and Stairs. Ele derrotou Rollins em uma luta de mesas, mantendo assim sua chance pelo título da WWE. Na mesma noite foi anunciado que o combate entre Lesnar e Cena pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WWE ocorreria no Royal Rumble de 2015. No Raw de 29 de dezembro, Seth e Big Show atacaram Christian e Edge durante seu show, o Cutting Edge Peep Show, onde Rollins ameaçou quebrar o pescoço de Edge a menos que Cena trouxesse a Authority de volta. Pressionado, ele aceitou a condição e restabeleceu Triple H e Stephanie McMahon no poder novamente. Lembrando que isso aí é tudo storyline, tá, galera? No Raw de 5 de janeiro de 2015, Seth Rollins foi adicionado ao combate pelo título da WWE por Triple H como uma recompensa por ter ele trazido de volta. Na semana seguinte, Triple H também demitiu todos os companheiros de Cena no Survivor Series, Dolph Ziggler, Ryback e Eric Rowan, e o forçou a competir em uma luta 3 contra 1 contra Seth Rollins, Big Show e Kane para manter sua vaga no combate do Royal Rumble e recuperar os empregos dos seus parceiros no Raw de 19 de janeiro. Caraca, tem uma bugada aqui no cérebro, mas foi que foi. Com a ajuda de Sting, Cena conseguiu venceu a luta, recuperou o emprego de Ziggler, Ryback e Rowan e assegurou novamente seu combate pelo título da WWE. Porém, no Royal Rumble, ele não conseguiu ganhar o título, onde Brock Lesnar realizou o pin em Seth Rollins. Após o Royal Rumble, Cena começou a rivalizar com o campeão dos Estados Unidos, Rusev. No início da contenda, ele foi descrito como um veterano. No Fastlane, em 22 de fevereiro, Rusev ganhou após fazer Cena desmaiar com a submissão Accolade. Nas semanas seguintes, Cena desafiou para uma revanche Rusev, que foi recusada. Nessa época aí, o Rusev ainda era OP e derrotava todo mundo com a Accolade, enfim. Stephanie McMahon decretou que ele não iria competir na WrestleMania 31, a menos que Rusev concordasse com o combate. Stephanie McMahon decretou que ele não iria competir, mas após este derrotar Curtis Axel na semana seguinte, este último fez várias observações insultuosas contra os Estados Unidos. Cena reagiu e atacou Rusev, refazendo-o desmaiar após ele aplicar a submissão STF. A gerente de Rusev, Lana, desesperada, aceitou a revanche de Cena na WrestleMania em nome de Rusev. No evento, Cena derrotou Rusev para ganhar o Campeonato dos Estados Unidos pela quarta vez na carreira. Na noite seguinte, no Raw de 30 de março, ele anunciou que defenderia o título americano todas as semanas em um desafio aberto, Open Challenge, tá, galera?
Pois os Estados Unidos seria a terra das oportunidades, que aqui no Brasil é São Paulo, terra das oportunidades, né? Mas enfim, na mesma noite ele venceu Dean Ambrose em sua primeira defesa. Cena ainda voltou a enfrentar e derrotar Rusev em revanches pelo título no Extreme Rules, que teve como estipulação especial uma luta Russian Chain, e no Payback, agora em um combate I Quit. Durante o desafio aberto no Raw de 18 de maio, o campeão do NXT, Kevin Owens, estreou no plantel principal da empresa, porém ao invés de aceitar a oportunidade, ele criticou Cena e o título americano, afirmando que ele e o seu campeonato eram melhores, atacando na sequência e pisando ainda sobre o cinturão dos Estados Unidos. Neste mesmo dia, uma luta entre ambos foi confirmada para o Elimination Chamber, onde Kevin Owens ganhou. Ainda neste evento, um novo combate entre ambos foi anunciado para o Money in the Bank, onde desta vez Cena ganhou. Todavia, após o combate, ele tentou cumprimentar Owens em sinal de respeito, mas ele o atacou com seu movimento de finalização Pop-Up Powerbomb, lesionando-o. Na noite seguinte, no Raw de 15 de junho, Owens o desafiou para um novo combate, desta vez pelo Campeonato dos Estados Unidos no Battlegrounds, que ele veio a aceitar na semana posterior. No evento, Cena manteve o título ao submeter Owens com o movimento STF. Pra mim, tá, galera, esse foi talvez uma das melhores fases do Cena, assim, em questão de reinado, do reinado em si, tá? Ele ergueu o título dos Estados Unidos lá em cima. Infelizmente hoje o título dos Estados Unidos foi jogado de lado, né? Mas nessa época o Cena ergueu muito o título dos Estados Unidos. Tanto que antigamente, antes desse reinado, muito pouca gente ligava realmente para o que acontecia com o título dos Estados Unidos. Mas depois dessa fase do Cena, todo mundo começou a ligar. Tanto que quando uma pessoa aleatória pegava o título dos Estados Unidos, todo mundo começava a fazer da rage na internet, nos grupos. Então, realmente, o Cena mudou a forma como as pessoas viam o título dos Estados Unidos. O título dos Estados Unidos não tinha uma grande repercussão, assim, não tinha uma grande exigência de, assim, tipo assim, da pessoa olhar e pedir um candidato. Um candidato é bom, né? Falando presidente. Um campeão bom, né? Um campeão à altura. Desde lá 2008 e por aí vai, tá? Mais ou menos nessa época. Então, realmente, o Cena trouxe o título dos Estados Unidos de volta. E digo mais, para mim, não sei se só para mim, né? Acredito que para mim, para mais algumas pessoas, o Cena ergueu o título dos Estados Unidos ao ponto que ninguém tinha conseguido fazer isso antes, mesmo tendo reinados até melhores do que o Cena. Mas realmente o que o Cena fez, a exposição que ele deu ao título dos Estados Unidos, realmente ergueu o título dos Estados Unidos de patamar. Tanto é que chegou até a quase pegar. Na verdade, acho que já pegou o Main Event. Mas eu não vou dar spoiler porque a história continua aqui e vocês vão saber mais pra frente. No Raw de 20 de julho, Cena lançou um desafio pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da WWE de Seth Rollins, mas ele recusou. Na semana seguinte, Cena novamente o desafiou pelo título. Todavia, a Authority, Triple H e Stephanie McMahon fez ele defender o seu campeonato dos Estados Unidos contra Rollins. Mais tarde, naquela noite, Cena manteve o cinturão, quebrando legitimamente o nariz durante a luta. Pra quem não lembra ou pra quem não viu, tá, galera? O Seth tentou dar aquele movimento que ele dá uma joelhada de baixo para cima e acertou o bico do nariz do Cena. E isso aí deslocou, eu não lembro exatamente tudo que aconteceu, mas meio que deslocou e ficou inchadão, o nariz dele ficou feio pra caramba. E foi uma lesão realmente verídica, tá, galera? E no Raw de 3 de agosto, Rollins o desafiou para uma luta no SummerSlam, pelos 2 campeonatos em suas posses. Durante o episódio do Tug and Nog, que eu não sei pronunciar, tá, galera? Perdão, mas é Tug and Nog, é uma coisa assim, enfim. De 11 de agosto, Cena aceitou a proposta. No evento ocorrido em 23 de agosto, Rollins conseguiu a vitória após o anfitrião Jon Stewart atacar Cena com uma cadeira, assim encerrando seu reinado de 147 dias. No Raw do dia seguinte, Stewart
explicou que tinha lhe atacado, pois não queria ver ele igualar a marca de 16 reinados como campeão mundial de Ric Flair. Mesmo assim, Cena aplicou um AA em Stewart na presença do próprio Flair. Na semana seguinte, no Raw de 31 de agosto, Cena anunciou que invocaria sua cláusula de revanche pelo Campeonato dos Estados Unidos contra Rollins no Night of Champions, onde ele reconquistou o título. Cena defendeu o Campeonato dos Estados Unidos em duas revanches invocadas por Rollins, uma ocorrida no Raw de 21 de setembro e outra dentro de uma jaula de aço no WWE Live from Madison Square Garden, em 3 de outubro. Posteriormente, Cena perdeu o título para Alberto Del Rio em um desafio aberto durante o Hell in a Cell, em 20 de outubro de 2015. Após isso, ele se afastou do programa da WWE para gravar o programa American Great. Cena retornou no Raw de 28 de dezembro, onde enfrentou Del Rio pelo Campeonato dos Estados Unidos e venceu por desqualificação, depois de ser atacado por Rusev e Sheamus, membros do grupo League of Nations, Liga das Nações, do qual Del Rio fazia parte também. Pouco tempo depois de retornar, em 6 de janeiro de 2016, foi noticiado que Cena havia sofrido uma lesão no ombro e que precisaria passar por uma cirurgia, podendo ficar afastado de 6 a 9 meses. Cena retornou na WrestleMania 32, ajudando The Rock a expulsar a Wyatt Family do ringue, que também foi outra lesão que o Cena sofreu e que ele retornou muito antes também não, mas ele retornou antes do tempo mínimo de que todo mundo esperava que ele ia demorar para retornar, tá, galera? Então foi realmente monstruosa a recuperação. O Cena é realmente um monstro de recuperação de lesões. Não dá para entender o que ele tem no corpo dele que ele consegue retornar de lesões tão rápido assim. Meu Deus do céu, mas enfim. Cena retornou da lesão em 30 de maio de 2016, após discursar sobre o Memorial Day e sobre voltar à WWE. Ele foi interrompido por AJ Styles, que o deu boas-vindas, apenas para atacá-lo depois junto com Carl Anderson e Luke Gallows, conhecidos coletivamente como The Club. Em 3 de junho foi anunciado através do WWE Darkhan que eles se enfrentariam no Money in the Bank. No evento, Cena foi derrotado por Styles depois da interferência de Anderson e Gallows. No Raw de 4 de julho, ele foi novamente atacado pela The Club, mas foi salvo por Enzo Amore e Big Cass. Posteriormente, foi marcado um combate de trios entre as duas equipes no Battlegrounds. Em 19 de julho, no Draft, Cena foi transferido para o SmackDown. No pay-per-view, a equipe de Cena saiu vencedora, após aceitar o desafio de Styles para mais uma luta. Cena acabou derrotado no SummerSlam. Após um hiato, Cena retornou no SmackDown de 13 de setembro, desafiando Styles pelo Campeonato Mundial da WWE que ele havia ganhado 2 dias antes no Backlash. No entanto, Dean Ambrose também apareceu para invocar sua cláusula de revanche, e então o comissário do SmackDown, Shane McMahon, marcou uma luta Triple Threat pelo título entre os três no No Mercy. No evento, Styles manteve o campeonato. Cena entrou em um hiato para filmar a segunda temporada do American Great. Ele retornou no episódio de 27 de dezembro no SmackDown e desafiou o vencedor de uma luta Triple Threat entre Styles, Dolph Ziggler e Baron Corbin para um combate pelo campeonato da WWE no Royal Rumble. Styles, ainda o detentor do cinturão, venceu a luta e depois disso os dois apertaram as mãos. No pay-per-view, Cena ganhou a luta, vencendo seu 13º campeonato da WWE e igualando o recorde de 16 títulos mundiais de Ric Flair. Em ringue é isso, tá, galera? Dentro da WWE ele teve uma pausa, não teve mais grandes conquistas. E bom, agora todo mundo aguarda o 17º título do John Cena, né? E eu acredito que isso vai acontecer, estamos em 2018, eu acredito que vai acontecer lá para 2019, talvez início de 2019 ali, mais próximo da WrestleMania, ou pós-WrestleMania também pode ser, mas eu não acredito que a WWE vai fazer algo desleixado. Talvez eles vão pegar ali um momento da agenda ali do Cena ali para
que ele tem ali uns 5, 6 meses para trabalhar realmente uma conquista de título. Eu não vou fazer simplesmente algo tipo, pegou o título e já perde no mês seguinte. Mesmo sendo part-timer. Talvez um part-timer. Talvez eles façam com que o Cena... Não sei, deixa eu ver. Talvez eles façam com que o Cena ganhe o título e fique meio que um Brock Lesnar, só que mais ativo, né? Ele vai, volta, faz talvez mais temporadas do American Grit e volta e defende o título quando o contrato dele permitir. Então, basicamente, se ele tiver mais um título e ultrapassar o Ric Flair, que é muito provável, seria basicamente isso. Ele ia voltar, ia fazer um grande reinado, talvez não lutasse tanto, mas seria talvez um pouco melhor que o Brock Lesnar, que muita gente reclama que o Brock Lesnar justamente não lutava praticamente. Ele teve, acho que 4, 5 lutas. 5 ou 6, na verdade 5 ou 6 lutas, eu acho que é o todo no reinado dele. E tipo, o reinado dele ultrapassou do CM Punk. Então, automaticamente era para ele ter, pelo menos, contando um part-timer, era para ele ter umas 10 lutas, que é o normal de um part-timer lutar, sendo campeão. 10 lutas, 11, 12, por aí, mais ou menos, tá? Porque geralmente eles parecem pay-per-views e na grande maioria são os grandes pay-per-views, os Big Fours. Mas, para você que pensou que acabou o vídeo, não acabou, tá, galera? Mas já deixa o seu like aí e já se inscreve porque deu muito trabalho para fazer. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sino. E agora, tá, galera, vamos falar sobre o famoso extracampo. Vamos falar sobre os outros trabalhos do Cena, tá? Começando também pelas partes dos filmes. A WWE Studios, uma subdivisão da World Wrestling Entertainment, que é a WWE, que produz e financia filmes, produziu o primeiro filme de Cena, Busca Explosiva, o qual foi distribuído nos cinemas dos Estados Unidos pela 20th Century Fox em 13 de outubro de 2006. É treta falar inglês e português, o cérebro dá aquela bugada hard. E na primeira semana o filme arrecadou 7 milhões de dólares nas bilheterias. Depois de 10 semanas o lucro estimado era de 18,7 milhões de dólares. Quando The Marine foi lançado em DVD, ainda foi superior, com cerca de 30 milhões em locações nos 3 primeiros meses. Então, realmente astronômico Cena nos filmes. Seu segundo filme também foi produzido pelo W Studios. Foi o 12 Rounds, tá, galera? Quem nunca assistiu, um filme muito bom, recomendo. Na verdade, todos os filmes que o Cena participa, eu acho que foram bacanas. Talvez não todos que ele participa, mas todos que ele é o protagonista são bacanas, tá, galera? Esse 12 Rounds eu assisti, é muito bom. Não só o primeiro, como o segundo, o terceiro também são muito bons. As filmagens iniciaram em 25 de fevereiro de 2008, em Nova New Orleans, e o filme teve lançamento no dia 27 de março de 2009. Cena ainda co-estrelou um terceiro filme no W Studios, intitulado Legendary, que entrou em cartaz nos cinemas em 10 de setembro de 2010, por um período limitado, e foi lançado no formato de DVD no dia 28 do mesmo mês. No mesmo ano, Cena estrelou o filme infantil Fred, o filme, que é baseado em vídeos de Lucas Cruikshank. Eu vou tentar colocar o nome aqui embaixo, tá, galera? Eu não sei pronunciar esse nome, pelo amor de Deus. Postados no YouTube em um canal usando o personagem Fred Figehorn, que eu também não sei, também não sei como se pronuncia esse nome, também vai estar aparecendo aqui embaixo. E de quem Cena é o pai. O filme foi lançado no canal de televisão Nickelodeon em setembro de 2010. Falando de participações especiais, antes de sua estreia na WWE, Cena fez uma aparição no programa Webcasters Gold Seek, onde interpretou Brew Becker, um irritado e amaldiçoado lutador de wrestling. Durante a sua carreira na WWE, Cena apareceu 3 vezes no Jimmy Kimmel Live, enfim. Ele também fez participações especiais em vários programas de rádio, incluindo a CBS e a XM.
ambas de propriedade de Opie e Anthony. Outras participações incluem Late Night with Conan O'Brien, The Best Damn Sports Show Period, Mad TV, GeForce Training Camp, porque não pode colocar em português essa desgraça, mas enfim, com Shelton Benjamin, e 2 participações no Punk'd da MTV, em agosto de 2006 e maio de 2007. Cena também foi o co-apresentador junto com Hulk Hogan do Teen Choice Awards de 2005, bem como um juiz especial da 3ª semana da temporada de 2006, Nashville Stars. Em janeiro de 2007, Cena Batista e Ashley Massaro apareceram representando a WWE em um episódio do Extreme Makeover Home Edition do ano, produtos da empresa e 8 ingressos para a WrestleMania 23, a crianças de uma família cuja casa estava sendo reformada. 2 meses depois, ele e o Bob Lashley participaram do game show Deal or Not Deal. Além de tudo isso, Cena já teve diversas participações especiais, incluindo uma aparição no programa Webcaster Gold Stick, antes de sua estreia na WWE, onde interpretou Brew Baker, um irritado amaldiçoado lutador de wrestling. Já focado em um conteúdo televisivo, Cena teve diversas participações, mas vale a pena citar que Cena apresentou o Nickelodeon Kids' Choice Awards, juntamente com Natalie Beshin, sobrenome gigantesco, no dia 11 de outubro de 2008, em Melbourne. Estrelou um episódio da 4ª temporada de Psych com o personagem Ewan O'Hara e participou do 7º episódio de Hannah Montana, representando a si próprio, John Cena. Cena já fez trabalhos publicitários para a Gold Skin, foi patrocinado pela bebida energética, eu não vou saber falar exatamente, mas é YJ, Stinger, apareceu em comerciais pelo Subway. Em 2008, Cena filmou um comercial como parte da campanha Young Guns da NASCAR e da Gillette, e em 2009, Cena expandiu seu relacionamento com a Gillette, introduzindo uma nova campanha online chamada Be a Superstar, participando ao lado das estrelas da WWE como Chris Jericho e Cody Rhodes. Tal campanha apresenta vídeos motivacionais. Cena concedeu mais de 500 desejos para crianças através da fundação Make-A-Wish, organização sem fins lucrativos que organiza experiências, descritas como desejos, para crianças com condições médicas potencialmente fatais, fazendo dele o detentor do recorde atual. Em 2009, Cena recebeu o prêmio Chris Gracious Celebrity pela sua participação na fundação. Durante grande parte da sua carreira na WWE, o vestuário de Cena sempre tentou refletir as modas mais atuais de criminosos e estilos ligados com a cultura hip-hop. Cena começou vestindo camisas de futebol americano até a empresa começar a produzir roupas específicas para ele usar e divulgar no merchandising. Enquanto membro do programa SmackDown, a WWE produziu uma camisa de Cena com os dizeres Rook Rules. Sempre que a imagem aparecia na TV, ela era censurada, não pela emissora, mas sim pela WWE vender mais do produto, afirmando que era muito quente para a TV. Ele também usava uma corrente com um cadeado grande, que às vezes era utilizado como arma, até o WrestleMania 21, quando foi substituído por um medalhão cromado e de diamante, com o formato de uma roda de automóvel, que também é utilizado pelos membros da J-Unit. A partir do início das filmagens de Busca Explosiva, Cena começou a usar também roupas relacionadas com militares, incluindo bermudas camufladas, dog tags, um boné da Marinha dos Estados Unidos e uma camiseta produzida pela WWE com a legenda Chain Gang Assault Battalion. Pouco tempo após a WrestleMania 23, quando a exibição do filme nos cinemas terminou, o uso de trajes militares diminuiu e foi substituído por um vestuário que contém seu novo slogan, American Made Muscle, juntamente com uma bermuda jeans, que não era utilizado desde que ele saiu do SmackDown. Atualmente, Cena utiliza camisetas com o trecho C-Nation e sua linha de roupa You Can't See Me. Em 16 de setembro de 2012, Cena estreou uma nova camiseta rosa e preta com a frase Rise Above Cancer,
durante a parceria da WWE com a Susan Gray. Bom, não vou me lembrar o nome, tá, galera? Mas é Susan alguma coisa Komen for the Cure, em honra do mês da consciência do câncer de mama. O nome eu não vou lembrar, tá? O nome eu tô lembrando de cabeça, tá? Mas enfim. Além de atuar como lutador e ator, Cena também é um rapper. Com exceção de sua música tema na UPW e na OVW, ele sempre utilizou suas próprias canções como temas de entrada. Basic Thuganomics, um deles foi colocado como a 16ª faixa na coletânea WWE Originals, 2004. Antes de lançar seu álbum, Cena ainda gravou Untouchables, que esteve no álbum seguinte da empresa, o WWE Theme Addict The Music, volume 6. Ele também participou da música Hustle Remix, do álbum Murs 316, a 9ª edição de Murs, tá, galera? O álbum de estreia de Cena, You Can't See Me, foi gravado junto com seu primo The Trademark, que ele contém junto com várias outras músicas seu tema de entrada atual, My Time Is Now, e o single Bad Bad Man, o qual foi acompanhado de um videoclipe que parodiava a cultura da década de 1980, incluindo o programa de televisão The A-Team. Seu outro single, Right Now, também recebeu um videoclipe que foi exibido no Raw de 8 de agosto do mesmo ano. Cena e Trademark mais tarde participaram da canção Champions Crash, do grupo The Perceptionist. Em outubro de 2014, Cena foi destaque em duas músicas com o rapper Wiz Khalifa, para 2 singles, All Day e Bricks, para a trilha sonora do jogo eletrônico W2K15. Quem jogou W2K15 lembra disso. Ou talvez nem tenha reparado, né? Vai que... Antes de partirmos para o último tópico, tá, galera? Vamos falar aqui um pouco sobre as curiosidades. Também chegamos nas curiosidades. Se você pulou até o final para ver as curiosidades sobre o Cena, não, você se ferrou. Mas enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre as curiosidades sobre a vida pessoal do Cena. Primeira coisa é que ele é canhoto, tá, galera? Cena escreve com a mão esquerda. Ele é um fã de animação japonesa e mencionou que seu filme preferido é Hokuto no Ken. Ele também afirmou que é fã da série de videogame Command & Conquer e observou que este era o seu jogo favorito. Cena também é fã dos times Boston Red Sox, Tampa Bay Rays, ambos de beisebol, New England Patriots, de futebol americano, e Boston Celtics, de basquete. Ele coleciona Muscle Cars, tendo cerca de 20, inclusive edições com apenas um lançamento. Enquanto promovia seu filme de 2009, 12 Rounds, inclusive se você não assistiu, mais uma vez eu recomendo que você assista, muito legal o filme, Cena anunciou seu noivado com sua namorada Elizabeth Hoberdahl, não sei como se pronuncia o sobrenome dela, tá, galera, perdão, mas Elizabeth é o nome dela. Eles se casaram em 11 de julho do mesmo ano. Em 1 de maio de 2012, Cena pediu o divórcio, que foi finalizado em 18 de julho. Em novembro de 2012, o TMZ informou que ele estava namorando Nikki Bella, que também trabalha na WWE. Inclusive, né, se separaram e, pelo visto, voltaram e decidiram que acabaram de vez e agora parece que realmente não vão voltar, enfim. Uma novela mexicana, né? Bom, galera, muita gente pediu para mim pular a parte onde eu falo sobre os movimentos do lutador e sobre as alcunhas, apelidos, conhecido como, enfim, coisas que eu falei no quem é o The Undertaker e que as pessoas não querem que eu fale no quem é o John Cena, ou porque já conhecem ou porque realmente são coisas banais. Então eu decidi realmente pular para já, porque realmente interessa que muita gente, infelizmente, hoje em dia não pesquisa ou realmente não conhece. Porque muita gente acha que o Cena é simplesmente alguém que mamou na teta da WWE por anos e anos e que simplesmente não ganhou nada ou que tipo é tudo tipo, lamberam o saco dele e aí pronto, ele tá lá no topo da WWE porque sim, e pronto, acabou. Então não tem um histórico, ninguém sabe por que ele é, além de ser porque ele é o que mais vende. Claro, ele é porque mais vende, mas não é simplesmente isso, é a marca dele. O que representa o John Cena, além do lucro para a WWE, o que causa esse lucro para a WWE. Então, todos esses títulos e prêmios têm relevância na marca, no nome John Cena, entendeu? Então, vamos aí para os títulos e prêmios, fazer aquela fichazinha básica. E claro, eu tive que pegar a colinha aqui, né? Tive que abrir aqui o Google, né? Pra pegar a colinha aqui. Então vamos lá, galera, que a lista é grande. Vamos lá. Títulos e prêmios.
Já pela OVW, tá? Ohio Valley Wrestling, ele conseguiu o campeonato de pesos pesados da OVW uma vez, campeonato mundial ou campeão meridional de tag team da OVW uma vez com o Rico Constantino. A PWI, que é uma que dá prêmios para os wrestlers, deu para ele rivalidade do ano 2006 pela rivalidade dele contra o Edge, rivalidade do ano 2011 pela rivalidade dele contra o CM Punk, luta do ano 2007 contra o Shawn Michaels no Raw de 23 de abril, luta do ano 2011 contra CM Punk no Money in the Bank no dia 17 de julho, luta do ano 2013 contra o Daniel Bryan no SummerSlam em 18 de agosto. Luta do ano 2014 contra o Bray Wyatt, uma luta Last Man Standing no Payback em 1 de junho. E talvez de todas essas aqui eu acho que tenha sido a mais forçada, mas eu gostei da luta. Então, tipo, eu acho forçado, mas também não acho nenhum exagero, até porque em 2014 não teve tanta luta boa assim pra ser um absurdo tão grande. Nos outros anos teve muitas lutas boas também, mas a luta dele realmente foi impactante. Todas as lutas dele são marcantes. Todo mundo que acompanhou lembra da luta dele contra o Shawn Michaels, da luta dele contra o CM Punk, da luta dele contra o Daniel Bryan, e acaba lembrando dessa luta contra o Bray Wyatt. Talvez seja a menos marcante de todas essas, mas tem muita gente que lembra. Ele ganhou também lutador com maior melhora do ano em 2003. Lutador mais popular do ano 2004, 2005, 2007, 2012, totalizando 4 títulos de mais popular do ano. Lutador do ano em 2006, 2007, dobradinha. E a PWI o colocou na primeira posição dos 500 melhores lutadores na PWI 500 de 2006, 2007 e 2013. Pela UPW, ele ganhou o campeonato de pesos pesados da UPW uma vez só, tá, galera? E finalmente chegamos aqui à WWE, World Wrestling Entertainment, onde ele conseguiu o campeonato da WWE, ou o campeonato mundial de pesos pesados da WWE 13 vezes, e o campeonato mundial dos pesos pesados 3 vezes, totalizando aí 16 títulos mundiais, tá, galera? Não é só títulos da WWE que ele tem 16 vezes, nem campeonatos de pesos pesados que tem 16 vezes. Ele tem o campeonato mundiais de pesos pesados da WWE, que é quando juntou os dois títulos, 13 vezes, e o campeonato mundial de pesos pesados, só que era aquele título com ouro maciço, 3 vezes, e juntando os dois, 16 títulos mundiais. O Ric Flair também é a mesma coisa, tá, galera? Que antigamente era dividido, hoje em dia é tudo junto e misturado. Mas enfim, o campeonato dos Estados Unidos da WWE 5 vezes, campeonato mundial de duplas da WWE 2 vezes com Shawn Michaels e Batista, e o campeonato de duplas da WWE 2 vezes com David Otunga e The Miz. É bem importante você deixar destacado isso para que a galera entenda a diferença entre um campeonato de duplas e o outro campeonato de duplas. Money in the Bank 2012 e ganhou um contrato pelo campeonato da WWE. Vencedor do Royal Rumble 2008 e 2013. E tem muita gente que cogita o fato dele poder acabar ganhando mais um Royal Rumble e se igualar ao Stone Cold. Para quem não sabe, Stone Cold foi o único a conseguir ganhar 3 vezes um Royal Rumble, é o maior ganhador do Royal Rumble da história. E Slam Awards 10 vezes, tá, galera? Ele ganhou como Superstar do ano em 2009, 2010 e 2012. Movimento Holy Shit do ano 2010. Onde o John Cena jogou o Batista pelo palco com o AA no Over the Limit, que ele sobe lá no carro vermelho e joga o Batista. Mudança do ano 2011 com The Rock. Insulto do ano 2012 para Dolph Ziggler e Vicky Guerreiro: vocês são opostos exatos, uma adora comer nozes, o outro ainda está tentando tentando achar as suas, né, galera? Duplo sentido aí, quem entendeu, quem não entendeu não vou explicar. Tente entender aí. Mas enfim, beijo do ano 2012 com AJ Lee, né? Também muita gente lembra, quem acompanhava na época lembra. Luta do ano 2013-2014 contra The Rock pelo campeonato da WWE na WrestleMania 29. E time Cena contra time Authority no Survivor Series. E prêmio O Herói em Todos Nós 2015. Lembrando, tá, galera? Isso aqui é o prêmio do Slam Awards da WWE. Já pela WON, ou como todo mundo conhece, o Wrestling Observer, ele conseguiu luta 5 estrelas. Pra quem não sabe, sim, o Cena tem luta 5 estrelas. E não, ele não foi carregado pelo Punk, tá?
Apesar do Punk ter talento e tudo mais, ele não foi simplesmente carregado pelo Punk. Ambos lutaram muito bem, se entenderam ali no ringue e conseguiram fazer uma luta muito boa. Ele tem uma luta 5 estrelas em 2011, justamente contra o CM Punk no Money in the Bank, em 17 de julho, que também ganhou rivalidade do ano, acabou ganhando luta do ano, blá blá blá, enfim. Lutador do ano 2007 2010, melhor bilheteria em 2007, melhor personagem em 2003, melhor em entrevistas em 2007, rivalidade do ano em 2011 contra CM Punk, como eu falei, luta do ano de 2011 contra o CM Punk, como eu falei, no Money in the Bank, né, 17 de julho, mais carismático em 2006 e 2010, mais carismático da década, 2000 a 2009, pior rivalidade do ano, 2012 contra quem, né, que ninguém vive só de sucesso, né, mas enfim. Pior luta do ano, 2012 contra o Joe Laurinaitis no Over the Limit, em 20 de maio, que pra mim, sinceramente, aquilo ali não podia nem ser considerado uma luta, né? Porque foi só como posso dizer? Foi só ali caraca, velho, como posso falar? Tipo, só uma storylinezinha ali, mais um acontecer por acontecer, dá pra entender. Pior luta do ano, 2014, contra Bray Wyatt no Extreme Rules, em 4 de maio. Essa eu realmente achei fraquinha, mas acontece. Hall da Fama do Wrestling Observer, na classe de 2012, tá? Cena não aceitou o prêmio de 2012, optando por atribuí-lo ao apresentador Ric Flair em seu lugar, tá, galera? Então, ele não aceitou o prêmio e deu ele ao Ric Flair no lugar dele, que era quem ele achava que merecia mais ali o título. E outros prêmios em honras, tá, galera? Ele ganhou o Hall da Fama de Springfield College Athletic, classe de 2015. O prêmio Chris Gracious, da celebridade do Make-A-Wish. Prêmio especial de reconhecimento do Make-A-Wish, por ser o primeiro a conceder 300 desejos, e depois ultrapassou e chegou a 500, né? Animador do ano do Sports Social, em 2014. Grande Marechal do Susan Goy, Common Race for the Cure, 2014, tá, galera? Aqui eu achei finalmente, mas tá só o G, então sinto muito, tá, galera? E bom, galera, é isso. Se você assistiu até aqui, mais uma vez, eu sei que eu já pedi pra cacete isso aqui, mas, mano, se você assistiu até aqui, deixa o like, não vai cair seu dedo, e ajuda muito, velho, sério mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos, vai ter mais, eu vou continuar fazendo. E deixe aí nos comentários quem você quer que seja o próximo, né? O que tiver mais comentário aí, o que tiver mais votação em enquete, blá blá blá, eu vou ver aí, e aí eu vou trazendo cada vez mais gente. John Cena já tá saindo agora, né? O The Undertaker já teve, posso trazer do Kane, do Chris Jericho e por aí vai. Enfim, então deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever mais uma vez, curtir, ativar o sininho, comentar, compartilhar com seus amigos que são fãs de WWE, porque isso ajuda também muito, porque os seus fãs é bom, né? Seus amigos que são fãs de WWE, que talvez não conheçam a história do Cena, que começaram a acompanhar daqui tipo 3 anos atrás ou 4 anos atrás, e não conhecem a história completa do Cena, só pegaram a parte Cena mimadinho, entendeu? Então, realmente ele tem uma carreira gigantesca. Ele tem, se for acompanhar a carreira dele desde o início, ele tem realmente uma luta. Ele realmente elevou a marca dele. Não foi simplesmente alguém, tipo, como pode dizer, não foi simplesmente. É por isso que me deixa triste e ao mesmo tempo eu não consigo mais nem ficar tipo pistola, tá ligado? Isso me deixa triste quando a pessoa quer comparar John Cena e Roman Reigns, tá ligado? Tipo, são duas histórias diferentes, tá ligado? O Roman Reigns foi simplesmente alguém que deu certo ali na WWE e gerou lucros para a empresa, e o Vince McMahon quis transformar ele no novo Cena, sendo que o Cena ele era alguém que começou a gerar lucro. O Vince McMahon viu que poderia apostar nele, apostou e deu certo. O Roman Reigns ele apostou e não deu certo, mas ele quer enfiar ele goela abaixo porque gera lucro. O Cena gerou lucro e gerou resultados. Então, deu para entender mais ou menos? O Roman Reigns, ele foi forçado goela abaixo. O John Cena teve uma construção e também foi uma aposta que deu certo. O Roman Reigns
ele não teve uma construção e foi um personagem que enfiou goela abaixo, que as pessoas não aceitaram. Então, realmente não tem como comparar. Se você for querer comparar o início, realmente foram duas apostas. Mas, tipo assim, todo o enredo não tem nem como comparar, né, galera? Então, até porque, cara, pra você ter... vamos lá, vamos ser sinceros. Você vê todo mundo que... Se você tá vendo esse vídeo até agora, assista até o final, tá? Deixa eu completar meu raciocínio. Se você pegar as pessoas que acompanham o WWE há mais tempo ainda, muita gente ficou... Na verdade, muita gente, eu acho que é um pouco exagero. Tipo assim, pouquíssimas pessoas realmente ficaram revoltadas de John Cena igualar o recorde do Ric Flair, tá? Por quê? Porque o John Cena já tem um impacto gigantesco na WWE. Inclusive, se ele tivesse derrotado o Undertaker e quebrado a streak dele lá atrás, ninguém teria reclamado. Muita gente, inclusive, pediu o John Cena contra o Undertaker na época. Pediram para o Shawn Michaels, né? Quando o Shawn Michaels enfrentou o Undertaker para que seja o Shawn Michaels que tivesse derrotado a streak dele. O Triple H também. Então, o John Cena tem um peso gigantesco, um peso histórico na WWE. Então, para você ser aceito ao ponto de as pessoas não ligarem tanto, por exemplo, para agora, se ele pode ultrapassar o Ric Flair, tem muita gente que quer que ele realmente ultrapasse o Ric Flair e chegue a 17 títulos mundiais. Então, cara, para você conseguir ter essa moral, você realmente não pode ser simplesmente um cara que enfiaram goela abaixo para que a Crown aceite. Então, acho que dá para perceber bem fácil a diferença entre Roman Reigns e John Cena, tá? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!